Muito bem, rapaziada, vamos iniciar a nossa cobertura dessa rodada de terça-feira, a última rodada de março, né? Rodada final desse bom mês de março. Foi um bom mês, hein? Março foi um bom mês, cara. Pra mim, pelo menos, foi um mês muito bom, o mês do meu aniversário, né? Como é que o mês do meu aniversário vai ser ruim pra mim? Tem como, né? Tem como. E aí, tivemos a última rodada do mês acontecendo nessa terça-feira. E o jogo que encerrou essa rodada foi o duelo entre Los Angeles Lakers e Cleveland Cavaliers, né? Jogo lá em Los Angeles. O Lakers vindo de back-to-back, tendo a volta de Luka Doncic. É o Luka que cumpriu, né, suspensão no jogo contra o Wizards. Suspensão por conta da 16ª técnica que ele tomou no jogo passado, que foi contra Brooklyn. Ele cumpriu a suspensão, voltou hoje e voltou na mesma pegada que ele estava antes da suspensão, né? Se alguém achou que a suspensão ia, de alguma forma, quebrar o ritmo do Luka, não foi o que aconteceu. Pro azar do Cavs, o Luka segue, né, na mesma pegada, simplesmente avassalador, o senhor Luka Doncic, que fechou o mês de março com números surreais, inclusive com seus 42 pontos hoje. O Luka fecha o mês de março como o jogador do Lakers com mais pontos marcados em um só mês. 600 pontos no mês de março. Nenhum Laker na história fez mais pontos do que o Luka em um só mês. 37,5 pontos de média. Esse foi o mês de março de Luka Doncic. Surreal. Realmente surreal o que fez o Luka nesse mês, né? Amanhã, quarta-feira, dia 1º de abril, inclusive, né? Dia da mentira, hein? Fica ligado. Você aí, jovem, que vai pra escola, ou você aí, trabalhador, que trabalha em empresa com mais pessoas, cuidado. Vão tentar te sacanear nessa quarta-feira, então fica atento. Eu não vou te sacanear porque eu sou honesto, né? Eu não gosto de mentira, mas tem pessoas que gostam, então fica atento. Mas nessa quarta-feira eu vou trazer a atualização da nossa corrida para MVP, mas já tenha em mente que o melhor jogador do mês de março, indiscutivelmente, foi o Luka. Tá, o Embi fez um ótimo mês, o Shai fez um março bom também. O próprio Jokic teve ótimas atuações em março, mas não existe debate sobre quem foi o melhor jogador de março. É o Luka e ponto. Tá? Esse mês de março, cara, foi um dos meses mais dominantes da carreira do Luka. Eu acho que o mês de março e, sei lá, talvez o dezembro da temporada 23-24, talvez tenham sido os meses mais dominantes que eu já vi do Luka, mas esse mês de março, pra mim, foi o mais. O nível de basquete que o Luka praticou nesse mês foi algo absurdo. A gente tá falando de um mês onde o Luka só marcou menos de 30 pontos em 3 jogos. Foram 13 jogos seguidos marcando pelo menos 30 pontos. Foi um mês onde ele marcou 3, 4, 5, 6, 7 jogos de mais de 40 pontos. Um jogo de 60 pontos com um jogo de 50 pontos. Esse foi o mês de março do Luka. 37,5 pontos de média, 8 rebotes, 7,4 assistências, 2,3 steals, 0,7 tocos,
5 bolas de 3 de média, com 49% de field goal e 39% para 3. 63% de true shooting. Cara, bizarro, mano. Bizarro. Bizarro o mês dele. E bizarro o mês de março do Lakers, né? Lakers, cara, de longe o melhor mês do Lakers na temporada. O mês onde o Lakers subiu e muito de patamar, de rendimento. E o jogo de hoje, a vitória de hoje, ela fecha com chave de ouro, né? Uma atuação extremamente dominante do começo ao fim. Não do começo ao fim, porque o primeiro e o quarto período do Lakers não foram tão bons, né? O primeiro quarto, o Lakers conseguiu pontuar muito bem, foram 32 pontos marcados no primeiro quarto, mas com o Luka basicamente carregando o ataque e a defesa muito mal. A defesa do Lakers no primeiro quarto foi abaixo, né? Sofrendo muito no garrafão, tomando muita cesta fácil. E no quarto período, pelo fato do jogo já estar decidido, o Lakers jogou no foda-se e tomou 30-17. Mas no segundo e terceiro quartos, o Lakers foi avassalador. O Lakers foi soberano. Tanto no ataque, né? Foram 78 pontos marcados no segundo e no terceiro quarto, como na defesa, porque foram menos de 50 pontos sofridos nesses dois quartos. Então, a vitória de hoje, ela fecha da melhor forma possível esse mês de março. É uma vitória onde as melhores coisas que o Lakers apresentou durante o mês apareceram. Um ataque muito forte, com o Luka liderando, mas tendo o LeBron, tendo o Reeves, tendo um Hashimura, um próprio DeAndre Ayton contribuindo, né? E uma defesa muito melhor. Repito, o quarto período você desconsidera porque o Lakers o jogo já estava resolvido no quarto período, tá? Então você desconsidera a defesa do Lakers no quarto período. Foca na defesa do Lakers nos 3 primeiros quartos. O Lakers defendeu muito bem. Tirando o primeiro quarto também, que a defesa foi um pouquinho abaixo, no segundo e no terceiro quarto, cara, a defesa do Lakers foi excelente, cara. Uma defesa que não cedeu ponto fácil pro Cavs, uma defesa que forçou turnover, né? Turnovers que viraram cestas fáceis. Pô, o Lakers foi pro quarto período, gente, vencendo por 110 a 80 e poucos, né? O jogo foi pro intervalo com o Lakers sofrendo só 53 pontos. Com Donovan Mitchell marcando 2 pontos no primeiro tempo inteiro. Entendeu? A gente tá falando de um jogo onde o Cavs cometeu 14 turnovers, né? Um jogo onde Harden e Mitchell, nenhum dos dois passou dos 17 pontos. Harden só marcou 17 em 13 arremessos e o Mitchell marcou 10 em 10 arremessos. O melhor pontuador do Cavs na partida foi o Jarrett Allen, com 18 pontos, que ele marcou no primeiro tempo, porque no segundo tempo não fez nada. Evan Mobley, é que o Evan Mobley jogou numa preguiça absurda, né? O Evan Mobley tentou 4 arremessos no jogo. Pelo amor de Deus, um jogo preguiçoso do Evan Mobley. Beleza, o Cavs vinha de back-to-back também, né? Tem esse ponto, mas mesmo assim, cara, o Lakers vinha de back-to-back também. A diferença é que o Luka não tinha jogado ontem, mas o LeBron jogou ontem contra o Wizards, o Reeves jogou, entendeu? Então o back-to-back não é desculpa pro Cavs. Entendeu?
Então, o Mobley foi impacto também da defesa do Lakers, mas foi mais preguiça do Mobley mesmo. Que é um cara que, enfim, é um jogador talentoso, mas que é outro que eu desanimei muito, né, cara? Por essa inconsistência. Mobley ontem, bicho, meteu. Foi o quê? Ele meteu um 30-15 ontem. Hoje ele mete um jogo de 6 pontos. Entendeu? Então, a defesa do Lakers fez um trabalho muito bom. E o ataque foi surreal. O Lakers marcou 110 pontos em 3 quartos, gente. 110 em 3 quartos. 127 no jogo inteiro, jogando quarto período de sacanagem. Né? Tirando o pé. Assim, bicho, não tem o que falar. O mês de março do Lakers foi surreal. E a verdade, mano, é que o Lakers é um time que tem que ser, velho, respeitado, mano. Tem que ser respeitado. Até esse mês de março, o Lakers era um time que não impunha respeito e não impunha medo. Não impunha as duas coisas até esse mês de março. Pós-março, o Lakers impõe os dois. É um time que impõe respeito e impõe medo. Porque hoje ninguém quer pegar esse Lakers. Claro, no playoff as coisas vão ser diferentes e tudo. Pode ser que o Lakers não consiga, no playoff, fazer o que fez nesse mês de março. Pode ser. Mas, olhando o momento, cara, ninguém quer pegar esse Lakers, mano. Entendeu? Porque é um time que tá defendendo melhor e que ofensivamente tem um cara que tá marcando 40 pontos como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Tanto que dos últimos 13 jogos, em 7 o Luka marcou 40 pontos. Entendeu? Inclusive o Luka, mais uma marca impressionante dele, né? Se tornou o terceiro jogador mais jovem a atingir a marca de 15 mil pontos na carreira. Né? 27 anos e 31 dias. Ele só tá atrás do LeBron, que conseguiu com 25 anos e 79 dias, e do Kevin Durant, que conseguiu com 26 anos e 78 dias. Então, mais uma marca aí pro nosso querido solteiro Luka Doncic, tá? Mas enfim, cara, uma vitória incontestável, não tenho o que falar. Assim, o Lakers fez o que quis hoje e merecidamente saiu com resultado. 50 vitórias na temporada, 15 no mês de março, com apenas 2 derrotas, tá? Impressionante, cara. Realmente impressionante o mês de março do Lakers. Eu, sinceramente, não esperava ver o Lakers jogando no nível que jogou nesse mês de março. Eu não estava esperando isso. Então, tem que ser exaltado. Temos que exaltar o elenco, temos que exaltar o J.J. Redick, que, críticas à parte, mano, é inegável que o trabalho dele subiu muito de patamar, né? Uma marca legal que o J.J. Redick bateu é que ele se tornou o primeiro jogador da história do Lakers a ter temporadas seguidas com mais de 50 vitórias desde o Phil Jackson. Ele é o primeiro, desde o Phil Jackson em 2011, a ter temporadas seguidas com pelo menos 50 vitórias em cada uma delas. São 100 vitórias em temporada regular pro J.J. Redick, né? Tem apenas 2 anos de trabalho. Então, o J.J. Redick merece ser elogiado, cara. Porque a melhora defensiva do time do Lakers passa muito pelo JJ. Passa pela mudança de postura, os caras quererem defender melhor, mas passa também pelo J.J. Redick, que organizou essa defesa, que deu uma cara pra esse time. E isso é o mais importante. O Lakers em março teve uma cara. Até março, o Lakers era um catar
catado de caras. Era um catado de jogador. Em março, o Lakers virou um time. Um time com uma identidade. Sabe? Um time que se esforça na defesa e que no ataque te destrói. Tendo o Luka como sua força motriz, como sua grande arma, mas tendo uma boa transição, tendo o espaçamento, atacando por dentro com o LeBron, tendo o Austin Reeves ali, tendo o Hashimura entregando bons jogos, tendo o DeAndre Ayton aparecendo de forma mais regular. DeAndre Ayton fez um ótimo mês também, tá? O mês de março do Ayton foi muito bom, isso tem que ser falado, tá? Um mês onde o Marcus Smart acabou, né, não fechando o mês jogando, mas onde ele subiu de nível também, Marcus Smart. O ótimo mês de março que o Lakers fez, passar muito pelo Smart. Passar muito pelo Smart, né? Então, o fato é que o mês de março ele foi um divisor de águas pro Lakers. Quando a temporada terminar, e dependendo de como for a campanha do Lakers no playoff, esse mês de março ele vai servir como realmente o ponto de virada. Né? A gente vai falar da temporada do Lakers falando pré-mês de março e pós-mês de março. Existia um Lakers pré-março e passou-se a existir um Lakers a partir de março. Né? Um Lakers muito melhor. Um Lakers capaz de pegar um Cleveland Cavaliers completo, ou quase completo, estava sem o Tyson e o Merrill, né? Mas pegou um Cavaliers com Mitchell, Mobley, Allen, Harden e passou por cima. Foi isso que o Lakers fez hoje. Uma vitória enorme e um mês de março ainda mais enorme do que a vitória de hoje. E agora, OKC. Lakers começa abril já tendo um desafio gigante. Vai pegar o líder do Oeste. Um jogo que há um mês atrás seria visto como um jogo quase impossível do Lakers ganhar. Só que depois do que o Lakers fez nesse mês, existe sim um mundo onde o Lakers ganha do Thunder. Né? O primeiro jogo vai ser no Paycon Center. Só que o segundo, que vai ser na terça que vem, é em Los Angeles. Só que mesmo o jogo no Paycon Center, o Lakers pode ganhar. Pode ganhar. O Thunder vai ser favorito, mas o Lakers tem muito boas condições de ganhar esse jogo. Porque o Lakers pós-março é um time muito competitivo. Que tem o Luka jogando num nível inacreditável. Né? Inacreditável. Bom, pelo lado do Cavs, não tem o que destacar, para ser sincero. Acho que o Jarrett Allen foi o único que se salvou. Né? O resto, muito abaixo. O Mitchell, uma atuação pavorosa. Evan Mobley, prefiro nem comentar. O Max Strus fez um jogo ok, mas também nada, meu Deus. O Schroeder foi bem, o Keon Ellis e tal, mas assim, no geral, uma atuação fraquíssima de Cleveland. Se não é o quarto período onde o Lakers largou, o placar tinha sido muito mais feio. Né? O Cavs deu uma diminuída no prejuízo, né? Com 30-17 no quarto período, mas ainda assim, um jogo muito fraco. Então não tenho o que destacar de positivo no jogo do Cavs. E é isso. Foi atropelado, dominado. Segundo a ESPN, um jogo onde o Lakers liderou por 71% do tempo. Né? Onde o Lakers chegou a abrir 27 de vantagem. Dominado. Né? O Cavs realmente foi dominado nessa noite de terça-feira. Né? Tomando mais 50 pontos no garrafão, mesmo tendo Allen e Mobley ali. Enfim, atuação fraquíssima. E o Lakers fechando aí o mês, o seu mês mágico. O Lakers fecha o seu mês mágico com uma atuação mágica. Né? E o Luka
Absurdo. 42 pontos e 12 assistências para ele. Ou seja, pode tirar, pode derrubar ele na corrida do MVP. 42 pontos e 12 assistências para fechar o mês de março, cai mais 2 posições no ranking. Cai mais 2 posições. Tem jeito. Vai pra sétimo. Vai pra sétimo lugar o Luka. Ai. Enfim, galera, é isso, tá? Sobre o Lakers é isso. Lakers virou um time de basquete, gente. E virou um time muito bom, tá? Muito bom. Um último ponto sobre a vitória de hoje. O LeBron James se tornou o jogador com o maior número de vitórias na história da NBA, tá? 1.229 vitórias. Mais uma marca aí pro nosso querido velho, né? O velho novamente fazendo história, tá bom? Gente, é isso, tá? Obrigado pela audiência nessa madrugada. Nos vemos mais tarde com o Switch TV Show, onde iremos repercutir todos os outros jogos da rodada. Tamo junto, grande abraço e até a próxima. Tchau.